Start. Olá, bem-vindo ao treinamento Introdução e Iniciando o WorkCycle 7.2 no SAP. Essa sessão é para os funcionários de contas a pagar que precisam enviar documentos para fluxos de trabalho e usuários que precisarão aprovar o documento para que o contas a pagar pague as faturas. Vamos entender as metas e o conteúdo dos componentes do treinamento, entendendo como vamos administrar esse treinamento. O objetivo dessa sessão é oferecer um entendimento do papel das ferramentas de fluxo de trabalho dentro do WorkCycle, além de alguns conceitos importantes e específicos do WorkCycle, tais como fluxo de trabalho, tipo de usuário, regras de substituição, capacidade de encaminhamento e como navegar o WorkCycle no SAP. Este componente cobre as seguintes áreas: introdução aos conceitos-chave usando o WorkCycle no método de início rápido, a navegação do WorkCycle e, finalmente, um resumo do conteúdo do treinamento. Agora você vai se familiarizar com alguns dos conceitos e termos-chave para o WorkCycle. O WorkCycle oferece uma funcionalidade de fluxo de trabalho dentro e fora do SAP. Como se processa o WorkCycle? A maioria dos usuários codes irá acessar o WorkCycle com a transação do SAP/cockpit/WC. Os documentos serão mostrados nessa transação e servem apenas para que você resolva uma ação. As notificações são enviadas por e-mail e, a partir da tarefa enviada para o usuário diariamente, será selecionado o processador do contas a pagar. Os e-mails irão chegar em seu e-mail de contas a pagar diariamente. Se você receber uma notificação por e-mail lhe pedindo para verificar a transação /cockpit/WC para capturas, oferece uma funcionalidade de fluxo de trabalho dentro e fora do SAP. Como se processa o WorkCycle? A maioria dos usuários codes irá acessar o WorkCycle com a transação do SAP cockpit/WC. Os documentos serão mostrados nessa transação e servem apenas para que você resolva uma ação. As notificações serão enviadas diariamente por e-mail e a partir da tarefa para que o usuário selecionado pelos processadores de contas a pagar tomem ação. Os e-mails irão chegar em seu e-mail de contas a pagar diariamente. Se você receber uma notificação por e-mail lhe pedindo para verificar a transação /cockpit/WC para faturas, mas você descobrir que não está autorizado, peça ao seu supervisor de finanças, compras ou de distribuição para solicitar autorização para que você possa fazer o seu login junto à área de TI e utilizar o seu cadastro e endereço de e-mail. O WorkCycle é um programa de fluxo de trabalho dentro do SAP. Esta tela mostra uma lista de documentos que precisam ser aprovados por um único usuário. Iremos cobrir essas características mais tarde, mas agora vamos falar sobre as funções do fluxo de trabalho. Os fluxos de trabalho podem ser criados para qualquer finalidade. A CODES os utiliza como uma sequência de aprovação pelas partes responsáveis, geralmente finanças, para contabilidade, impostos, codificações de centro de custo e de lucro, documentos que não são suportados por pedidos de compra. Para obter informações faltantes dos documentos, fluxos de trabalho podem ser criados para qualquer finalidade. A CODES os utiliza como uma sequência de aprovação pelas partes responsáveis, geralmente finanças, para contas contábeis, impostos,
codificações de centro de custo e de lucro, documentos não suportados por pedidos de compra, para obter informações faltantes dos documentos, para esclarecer variações de mercadorias recebidas, diferenças de quantidade, para verificar desvios de preço ou para qualquer outro propósito que se possa selecionar e customizar. Os fluxos de trabalho podem ter uma ou mais etapas. À esquerda, vemos um fluxo de trabalho com uma etapa única e uma aprovação. À direita, vemos um exemplo de duas etapas utilizado para verificação de solicitação ou aprovação de fatura sem pedido de compra. Como os fluxos de trabalho são iniciados? Os fluxos de trabalho podem ser iniciados de duas formas diferentes. Um fluxo de trabalho pode ser iniciado automaticamente quando o documento necessita determinadas condições. Por exemplo, se uma fatura contém uma variação de preço, ela é enviada ao comprador, responsável pela ordem de compra, para resolver as discrepâncias. Os fluxos de trabalho, iniciados automaticamente, sempre têm seus destinatários determinados automaticamente. Diferenças de preço ou de quantidades são configuradas como fluxos de trabalho automático e encaminhadas ao gerente de compras responsável. Os fluxos de trabalho também podem ser iniciados manualmente pelos funcionários de contas a pagar, dentro da transação do SAP/Cockpit/WC. Neste caso, o documento, o fluxo de trabalho e os destinatários são determinados pela pessoa que inicia o fluxo de trabalho no contas a pagar. Os processadores da fatura atribuem manualmente os documentos do WorkCycle aos usuários por fábrica para o caso de dados faltantes. A contas, às vezes, têm gerentes diferentes responsáveis pelo recebimento de inventário de grupos de materiais. Então, neste caso, o fluxo de trabalho não é automatizado. Existem 4 tipos de usuários do WorkCycle, mas a Coats utiliza principalmente os usuários do SAP. As identidades de usuário do SAP são atribuídas e os usuários podem fazer seu login no SAP e ver seus documentos utilizando a transação WorkCycle/WZ. Os tipos de usuário WorkCycle estão configurados dentro de um aplicativo de internet. Quando o documento é atribuído a um usuário na condição de usuário WorkCycle, os usuários dentro do SAP não poderão ver esses documentos. Há também usuários que acessam a rede e recebem mensagens via e-mail. Não há registro de usuários de e-mail dentro do SAP ou da aplicação da internet. Esse tipo de usuário é tipicamente externo e o processador pode utilizar sua funcionalidade para encaminhar uma mensagem com uma cópia da fatura para enviá-la de volta ao fornecedor. Também temos os grupos de usuário para enviar o documento para todos ou para um dos membros do grupo que processou os documentos. Vamos revisar rapidamente como iniciar um fluxo de trabalho, como o fluxo de trabalho pode ser criado, e o aplicativo WorkCycle e como executar as funções. Vamos revisar rapidamente como iniciar um fluxo de trabalho, como o fluxo de trabalho pode ser criado, o aplicativo WorkCycle e como executar as ações. Um processador de contas a pagar enviará um documento dentro de um fluxo de trabalho e isso iniciará a notificação do WorkCycle. Os destinatários abrirão o documento através da transação /cockpit/WC, preencherão o documento de fatura e executarão a ação solicitada na notificação do documento. E, finalmente, isso executará a ação. Os processadores de contas a pagar são responsáveis pela primeira etapa do fluxo de trabalho. Eles iniciam o Process Director
que é uma transação /cockpit 1 dentro do SAP. Há vários documentos que eles podem enviar no fluxo de trabalho. E eles iniciam o fluxo de trabalho com as primeiras opções de envio que estiverem disponíveis, seja através do menu, da tecla F9, ou selecionando um ícone semelhante a um envelope. Os processadores de contas a pagar podem iniciar um fluxo de trabalho de múltiplos documentos simultaneamente, enviando mais de um documento. Neste caso, eles enviaram um fluxo de trabalho para cada documento. Os processadores de contas a pagar iniciam o processo de notificação para enviar um documento para o fluxo de trabalho. Isso seleciona o fluxo de trabalho do menu em cascata, que irá combinar a ação exigida e selecionar o destinatário, todos os tipos de usuários do SAP. Finalmente, eles podem fazer outras edições, tais como idioma, data de vencimento do fluxo de trabalho, período de validade para concluir a etapa, quaisquer adições ao texto da mensagem e, finalmente, selecionar o ícone Start na parte inferior da mensagem. As características dos fluxos de trabalho podem ser restritas dependendo do documento selecionado. Os destinatários também podem ser pré-definidos pelo tipo de fluxo de trabalho. O ícone verde no topo da janela indica que os destinatários daquela etapa do fluxo de trabalho já foram selecionados. O ícone vermelho indica que nenhum destinatário foi selecionado ainda e precisa ser atribuído. Você pode também receber um e-mail contendo o documento enviado na noite anterior. O documento está disponível imediatamente dentro do /cockpit/wc para você executar uma ação. Os usuários que são notificados que têm uma fatura, mas que precisam revisar uma ação, terão que iniciar a transação /cockpit/wc para consultar seus documentos. Se você recebe documentos de fluxo de trabalho com frequência, recomenda-se adicionar a transação /cockpit/wc ao seu menu. Para abrir um documento dentro do WorkCycle, clique no número do documento ou destaque a fileira e comece a seleção de visualização. E, finalmente, selecione o ícone de lupa. As tarefas que você tem para executar aparecem acima do documento. Neste exemplo, temos aprovar documento como tarefa solicitada. Existem outros motivos de fluxo de trabalho. Existem outros motivos de fluxo de trabalho. Exemplos de motivos de fluxo de trabalho que podem ser configurados para codes aparecem aqui. As ações que podem ser executadas dentro do WorkCycle são editar, aprovar, rejeitar, encaminhar, emitir um recibo de mercadorias ou adicionar uma nota ao registro histórico. Estes são específicos para faturas recebidas de fornecedores. Essas ações são explicadas em outro treinamento chamado WorkCycle, executando suas tarefas principais, que será apresentado separadamente. Vamos rever os menus e ícones para ajudá-lo a entender como navegar o WorkCycle e executar as ações. Esta tela apresenta uma lista de documentos ou lista de trabalho. Aqui, assinalo cada seção da lista de documentos. O número 1 é a barra de ferramentas do menu do WorkCycle. O número 2 é a barra de ferramentas do sistema SAP, que é bem conhecida dos usuários do SAP. O número 3 é a barra de ferramentas do WorkCycle. O número 4 é a barra de ferramentas das listas do SAP. Novamente, é algo bem conhecido dos usuários SAP.
O número 5 é a lista de documentos que mostra os dados do cabeçalho selecionado. E o número 6 são os dados de item para o documento selecionado. Se você abrir um documento, verá os detalhes dentro do WorkCycle. Você pode chamar de lista de detalhes dos documentos. Como vimos na tela anterior, enumerei cada parte e vou dizer o que significa cada um deles e seguir com um slide que terá informações por escrito. Novamente, o número 1 é a barra de ferramentas do menu do WorkCycle. O número 2 é a barra de ferramentas padrão do SAP. O 3 é o menu de serviços ou objetos do SAP. O número 4 é a barra de ferramentas do WorkCycle para executar as ações principais. O número 5 é o Document Status do Workflow. O número 6, você pode ver os dados do cabeçalho com múltiplas abas. O número 7, as condições de pagamento. O número 8, os itens de linha. E o 9, linhas de ordem de compra e dados de atribuição de compra. É importante saber que somente os campos que estiverem relacionados com o tipo de fluxo de trabalho estarão disponíveis para atualização. Aqui poderemos ver a barra de ferramentas que mostra onde você executa as ações principais. O número 1 mostra a situação do documento e do fluxo de trabalho. O número 2 permite que você assuma o processamento, o que é útil quando o documento foi enviado para mais de um destinatário ou para um grupo. O número 3 é o ícone padrão do SAP, Display Change. O número 4 é o ícone usado para aprovar o documento recebido após fazer as alterações e devolver o documento para o processador de contas a pagar e continuar a postagem. O número 5 é para rejeitar a fatura. Se você selecionar Reject, a fatura não terá permissão de postagem para pagamento uma vez rejeitada por contas a pagar. O número 6 é o botão de encaminhamento que lhe permite encaminhar a responsabilidade de executar aquela tarefa para outro usuário. O número 7 é o mesmo botão que você usa no ambiente da Coach. Veja se fazer uma pesquisa junto ao usuário. Clique em Query e faça uma pergunta e obtenha informações. O número 8 permite que você visualize o documento anexado e deve ser uma imagem de fatura. O número 9 é o registro de mensagens, que registra todas as atividades do documento, desde que este foi recebido dentro do SAP, e todas as mensagens de erro, e quando entrou no fluxo de trabalho e quando saiu do fluxo de trabalho. O número 10 lhe permite criar uma nota que será visível para o processador de contas a pagar e ficará anexada permanentemente no registro de mensagens para documentar histórico. O número 11 lhe permitirá visualizar a nota anexada ao documento. Para resumir as principais ideias que discutimos nessa sessão, o WorkCycle é uma funcionalidade de fluxo de trabalho entre contas a pagar e o parceiro de negócios que a Coach utiliza para obter informações de faturas para proceder a aprovações e oficialmente ter as faturas processadas e arquivadas na contabilidade para pagamento. O WorkCycle possui mais de um tipo de usuário, mas a Coach utiliza principalmente o usuário SAP. O WorkCycle é iniciado utilizando-se a transação /cockpit /WC, e os fluxos de trabalho podem ser iniciados, seja manualmente ou de forma automática, dependendo da distância e da configuração. Obrigado por participar dessa sessão de treinamento de como iniciar seu trabalho com o WorkCycle. Stop.
Tá?